A ISA, ela faz parte da minha carteira de dividendos. E já é hora de fazer um estudo novo para ver se os fundamentos continuam ainda de boa qualidade. Você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo? Gosta de estudos para a carteira de dividendos? Se sim, já dá um like aí para me ajudar a fortalecer o canal. Vou agradecer muito, mas muito mesmo. E bora pro vídeo, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da ISA. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, que é uma teoria que avalia o capital de giro da empresa, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, tá? E peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025 e fiz uma reclassificação, ok? Para início de conversa, eu gosto de pegar os dados do último balancete disponível, que no caso é do terceiro trimestre de 2025, e fazer essa análise de blocos aqui, ok? Eu percebo uma empresa que tem um capital de giro muito forte, estimado em 5,5 bilhão de reais, e esse capital de giro ele é mais do que suficiente para financiar a necessidade de capital de giro estimada em 3,5 bilhão de reais, e ainda sobra 2 bilhões de reais, tá, pessoal? 1 bilhão 973 milhões de reais. E esse dinheiro está na tesouraria dando liquidez para a empresa. Então, logo de cara, eu posso te alertar que a ISA é uma empresa que possui uma estrutura financeira sólida, né? Baixíssimo risco. Meus amigos, eu peguei esses indicadores, né, ano a ano que estão nessa tabela e coloquei no gráfico para evidenciar a tendência. Bora lá ver. E esse é o gráfico, pessoal. E quando eu olho esse gráfico, eu vejo uma empresa de muito boa qualidade. Mas por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque o capital de giro, que é a linha azul, está em níveis superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ok? Eu vejo uma tendência de longo prazo, né? O capital de giro sempre foi em níveis superiores à necessidade de capital de giro, e isso é muito importante. E essa diferença entre as duas linhas, pessoal, entre a linha azul, que é o capital de giro próprio, e a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, é o dinheiro da liquidez, é o dinheiro que está no caixa da empresa, beleza? E é por isso que a linha amarela, que é o saldo de tesouraria, sempre esteve em níveis superiores ao zero, né? Então eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, né? E essa estrutura, ela é de longo prazo, ela é estrutural. Quando nós abrimos o indicador saldo de tesouraria, nós percebemos que é uma empresa que conta com muito pouco dinheiro de empréstimo de curto prazo para garantir a sua liquidez, ok? Vamos lá. Observem que o saldo de tesouraria sempre esteve em valores relevantes. Tá vendo aqui? 2,2, 2,2, agora no terceiro trimestre de 2025, 2 bilhões de reais. Mas os empréstimos, eles sempre foram em valores pequenininhos, tá? Agora no terceiro trimestre de 2025, a empresa tem apenas 450 milhões de reais de empréstimos de curto prazo e ela conta com mais de 2,4 bilhões de reais em dinheiro no caixa e em aplicações financeiras. Isso significa o quê? Isso significa que a liquidez da empresa vem do longo prazo, vem da sobra de recursos financeiros, né, do capital de giro e da boa gestão da necessidade de capital de giro, ok? A empresa não precisa de empréstimos de curto prazo para garantir a liquidez no dia a dia. Quando nós avaliamos a necessidade de capital de giro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade de capital de giro, ok? E nós percebemos que a receita aumentou em 140% aqui no mouse, durante os anos de 2019 a 2024. E a necessidade de capital de giro, ela cresceu em apenas 42%, saindo de 1,7 bilhão de reais, indo para 2,4 bilhão de reais em 2024. Tá? Analisando a composição da necessidade de capital de giro, é importante a gente observar aqui essa rubrica aqui, a contas a receber, né? É a conta clientes. Em 2019, né, ela recebia tudo em 226 dias, agora em 2024 ela recebe tudo em 165 dias. Né? É um prazo dilatado, mas ele é estrutural.
Em relação à necessidade de capital de giro, a ISA ela é muito bem administrada, tá? E não tem nada assim para a gente ficar preocupado em relação a alguma eventual diferença, perda de qualidade de 2024 em relação a 2025. É uma empresa muito adequada. Em relação ao capital de giro próprio, pessoal, nós percebemos uma empresa que tem uma estrutura bem forte, bem adequada, tá? O que tem de importante nessa conta? Vamos lá. Olha aqui, pessoal, percebam a variação da conta ativo de concessão, que saiu de 12 bi e bateu 30 bilhões de reais. Aumentou em 18 bilhões de reais, né? Isso aqui é um investimento que a empresa fez ao longo desses 5, 6 anos, né? E ele é relevante. Quando a gente abre essa conta, a gente tem que tentar entender como que essa conta foi financiada, beleza? E desses 18 bilhões de reais, né, se a gente adicionar 2 bilhões de reais da conta de investimentos, né, são 20 bi, né? Esses 20 bilhões de reais, eles foram financiados com empréstimos e financiamentos de longo prazo, algo em torno de 12 bilhões de reais. Mas a empresa, meu amigo, ela tem uma geração de caixa forte, ela gera lucros, né? E a conta de reservas e lucros acumulados, ela variou, né? Ela acumulou algo em torno aqui de praticamente 10 bilhões de reais ao longo desses anos, né? Então a empresa, sim, ela utilizou dinheiro de terceiros para financiar a sua operação, né? Para financiar esses investimentos, mas ela também gera recursos de forma autônoma, de forma endógena, né? Beleza? É uma empresa adequada, ok? Um ponto de atenção aqui é esse indicador aqui, que é o índice de financiamento das fontes do capital de giro, né? Eu faço aqui um cálculo de qual é a participação dos empréstimos de longo prazo no capital de giro da empresa, né? E a gente percebe que de 2018 para cá, esse indicador ele aumentou, saiu aqui de 0,11, está batendo aqui 0,33 em 2025, né? Então é uma empresa que ao longo desses anos está contando com mais dinheiro de terceiros, né? Empréstimos onerosos de longo prazo. Mas tem uma estrutura bacana ainda, beleza? E a gente pode comprovar isso quando a gente avalia o indicador dívida líquida da empresa. Quando nós avaliamos a dívida líquida da ISA, o que a gente percebe? Que a empresa tem, cara, uma dívida líquida relevante. Agora, em 2025, estimada aqui em praticamente 12,4 bilhão de reais, tá? É muita grana. Mas o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está em torno de 1,9. Ou seja, ela precisaria de 1,9 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida, tá? O que tem de bom, meus amigos, é também o perfil dessa dívida. Mais de 90% dessa dívida é de longo prazo. Agora, em 2025, 97%. Isso é bom porque dá tranquilidade para a empresa, tá ok? Então, nós temos uma empresa que sim, ela tem uma dívida relevante, tá? Mas para o setor de energia é totalmente administrável. Em relação à performance operacional da ISA, eu pego algumas informações na DRE, tá? E vamos começar pelo faturamento. A ISA em 2019 faturava 3,3 bilhão de reais. Agora em 2024 bateu os 8 bilhões de reais. Ou seja, é uma empresa em crescimento, tá? E para 2025, meus amigos, você pode esperar aí algo em torno de 9,5 bilhão de reais, ok? É uma empresa que vai te entregar um CMV bem administrado na faixa dos 40% e um EBIT aí na faixa dos 60%, tá? Lucro líquido na faixa de 40% é o que essa empresa vai entregar no longo prazo. Tem alguma coisa para ficar atento? Tem sim, meu amigo, o resultado financeiro. E o resultado financeiro da ISA em 2024 foi de 1 bilhão de reais negativos, tá? E para 2025 aumentou um pouquinho mais. Só em 9 meses bateu já 996 milhões de reais. Então, pensar em ISA é saber e aceitar, né, que essa empresa vai ter um resultado financeiro em 2025 superior a 1,2 bilhão de reais negativos, tá? Mas mesmo assim é uma empresa adequada. Principalmente porque ela trabalha no setor de energia. E no setor de energia, ela trabalha no filé, que é a transmissão. Receitas recorrentes, né? Contratos de longo prazo, garantia de faturamento. Então, em virtude disso, a empresa pode se dar ao luxo de deixar na mesa aqui 1 bilhão de reais de resultado financeiro negativo, tá?
É uma empresa adequada, viu, pessoal? Mas tem que ficar atento no endividamento, que vai comendo aos poucos o resultado, vai comendo aos poucos o lucro líquido da empresa. Por enquanto, ainda está adequado. Vocês perceberam como o custo da mercadoria vendida da ISA, num primeiro momento, é muito volátil, né? Chegou a bater lá 25%, depois subiu para 50%, bateu quase 60% em 2025. O que é isso? Deixa eu explicar. Mas logo de cara já vou falar para vocês. Não precisa ficar preocupado, ok? Essa é uma característica na contabilidade das concessões. Vou falar de uma forma muito resumida, beleza? Muito simples. A legislação, a contabilidade, ela exige que para esse caso, né, a ISA ela contabilize 100% das despesas que ela teve para construir novas linhas de transmissão no seu custo, ok? Então ela vai pegar lá tudo que ela gastou em mão de obra e tudo que ela gastou em materiais e vai julgar direto no custo. Por outro lado, na receita, ela vai julgar esse mesmo valor que ela gastou, beleza? Acrescido de um percentual pequenininho que eles chamam de TIR regulatória, ok? Então, o que acontece? Quando uma empresa de transmissão está em franco processo de aumento de suas operações, a relação CMV ela fica deturpada. Por quê? Porque ela é inflada, ok? A receita aumenta? Aumenta um pouquinho, né? Mas o custo aumenta praticamente o que aumentou a receita. Isso é uma situação transitória. Acabou aquele grande fluxo de investimento naquela concessão, a situação fica legal, fica tranquilo. Então, quando a gente vê nesse ano um CMV alto, isso decorre em virtude da característica do segmento, beleza? Não precisa ficar preocupado. A ISA ela é uma empresa bacana, tá? Aí você vai ver lucros muito voláteis, CMV muito volátil, mas você tem que tirar isso da análise. Se você não tirar isso, você vai fazer uma análise incorreta. É uma característica do segmento. Em relação aos aspectos financeiros, nós temos uma ISA forte. Ela tem um capital de giro estimado em 5,5 bilhão de reais e uma tesouraria, cara, liquidez no caixa de algo em torno de 2 bilhões de reais. Essa estrutura financeira sólida da ISA é uma característica estrutural. Ao longo dos anos todos que nós analisamos, a empresa sempre teve muita liquidez, ok? Tem dívida? Tem dívida, cara. Em 2024 ela devia algo em torno de 10 bilhões de reais, agora está devendo algo em torno de 12 bilhões. Dívida líquida, tá? O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está na faixa de 1,9 vezes. Ou seja, ela precisava aí de 2 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar sua dívida líquida. Isso é preocupante? Isso é um ponto de atenção, ok? Mas não é preocupante, principalmente porque a ISA é uma transmissora com receitas recorrentes, contratos de longo prazo, e isso permite que essa empresa tenha um endividamento maior. Dever 2 vezes o EBIT para a ISA não é problema, tá? O problema, meu amigo, é o custo financeiro que isso coloca na mesa, né? Em 2024, a empresa teve um resultado financeiro negativo de praticamente 1 bilhão de reais. Agora, em 2025, em somente 9 meses, ela já bateu 1 bilhão. Então, para 2025, ela deve ter um resultado financeiro negativo de algo em torno de 1,3 bilhão de reais. 1,2, 1,3, nessa faixa, né? Vamos esperar o ano correr para a gente bater o martelo. É um resultado financeiro relevante que come um pouco, né, a performance financeira da companhia. Pessoal, se a gente isola essa questão toda da contabilidade do CMV, as características regulatórias do setor que fazem com que a contabilidade tenha algumas características bem específicas, né? Se a gente analisar sobre o aspecto do negócio, nós temos uma empresa interessante que vai te entregar aí um EBIT na faixa de 60% e um lucro líquido aí na faixa dos 40%. É uma empresa muito interessante, ok? Os números dela ficam um pouco distorcidos em momentos de grande investimento, mas é uma empresa de muito boa qualidade. A ISA ela é uma empresa que tem como foco o segmento de transmissão de energia elétrica.
E a transmissão de energia é o filé do setor energético brasileiro, tá? E a ISA, cara, ela é a maior empresa privada de transmissão de energia elétrica do Brasil. Ela possui presença em 18 estados brasileiros e é responsável por transmitir cerca de 30% de toda a energia que passa pelo Sistema Interligado Nacional. É a maior empresa de transmissão do Brasil. Cara, tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte: a perenidade de seus contratos. Eu analisei os contratos da ISA e ela possui um prazo médio de vigência de seus contratos superior a 20 anos. Isso é sensacional. O prazo médio dela de vigência dos contratos é maior que, inclusive, o prazo da Taesa. Ou seja, ela tem mais perenidade de receita que a Taesa, ok? Vamos lá. Por que os investidores gostam de empresas do segmento de transmissão de energia elétrica? E, em especial, a ISA. Vamos lá. A ISA é um investimento defensivo e consistente. Mas por quê? Simplesmente porque ela conta com a estabilidade e proteção regulatória. Mas como assim? Vamos lá. Os seus contratos são de longo prazo. Eu acabei de falar que o prazo médio de concessão de seus contratos são de 20 anos, né? E esses contratos, esse segmento possui baixa sensibilidade aos ciclos econômicos, ok? Além disso, os contratos, eles têm receita previsível e regulada, ou seja, aquilo que está lá, ela pode contar que é o dinheiro que vai entrar. Por outro lado, esses contratos também são reajustados anualmente pelo IPCA ou pelo IGPM, né? Então a correção inflacionária está garantida. E isso tudo traz muita previsibilidade para o negócio e dividendos consistentes. Então investir na ISA, meu amigo, é ter essa tranquilidade. E para melhorar mais ainda, a ISA Brasil ela é subordinada à ISA da Colômbia, né, que é a grande holding, e ela é sedenta por dividendos, né? Então a gente, como minoritário, pode pegar um pedacinho desses dividendos. Então a ISA ela é, ao meu ver, uma das melhores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. E para fechar o vídeo, vale a pena ter ISA numa carteira? Bora lá! Eu vou dar a minha opinião enquanto investidor, não é opinião de analista, ok? Quem já conhece a minha carteira de dividendos já sabe, né? ISA faz parte da minha carteira de dividendos. Eu tenho mais ou menos 10% da minha carteira de dividendos em ações da ISA. Não estou comprando, não estou vendendo, estou mantendo a posição, ok? É uma empresa de boa qualidade. Quando a gente analisa de uma forma muito precipitada os seus indicadores, principalmente aqueles de resultado, a gente acha que é uma empresa que está passando por dificuldades. O CMV aumentou, o lucro líquido aumentou, mas isso tudo é consequência de uma característica da contabilidade de empresas de concessões de energia, ok? Quando você isola essas particularidades da contabilização, você vai ter uma empresa que ela te entrega uma margem de EBIT muito alta, de um lucro líquido aí que vai beirar 35%, 40% no longo prazo, ok? Investir em ISA é escolher uma empresa que vai conjugar crescimento com pagamento de dividendos, tá? É por isso que ela tem um indicador de endividamento de 2 vezes, beleza? Mas ela também paga dividendos. Investir em ISA é esperar dividendos aí de 7, 8% no máximo. Não vai ser uma Taesa, cara. Não vai ser. Mas ela vai te entregar mais crescimento. E isso é muito importante. Você ser minoritário de uma empresa que consegue conjugar crescimento com dividendos, assim, é o melhor dos mundos. É o melhor cenário possível, ok? A ISA é uma empresa boa, não perdeu qualidade de 2024 para 2025, muito antes, pelo contrário, ok? Eu espero que 2026 seja um ano muito positivo para a empresa. Vale a pena você estudar essa companhia e se você não tiver, estuda mais um pouquinho aí para conseguir colocar aí um pedacinho da ISA na sua carteira de investimentos. Enfim, esse é o meu posicionamento enquanto investidor.
E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Já vale o like. Não gostou? Deixa pra lá, já vai ter outro vídeo aí, rapidinho você vai esquecer, vai passar a raiva. Tem alguma sugestão? Quer me ajudar? Dá consultoria de graça? Coloca aí nos comentários onde eu errei, o que eu posso melhorar no meu vídeo, o que eu posso suprimir. Vou ficar muito feliz, ok? Beleza? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.